Olá, você está De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. E eu sou a Inara Bessa. E eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso você tem filhos ou crianças perto de você e você tem aquela dúvida, será que ele já chegou na puberdade? Será que tem uma puberdade precoce? Tem dúvida sobre se seu filho vai crescer depois? Vai ficar mais baixo, mais alto? Muitas pessoas têm essas dúvidas, né? São muitos tabus, né? Muitos que a gente tabus. escuta por aí. Estamos aqui para conscientizá-los. Exato, nada melhor do que falar com quem sabe, não é mesmo? E olha que ela é uma fera nessa área. Então fica aqui nesse vídeo, já compartilha para quem você sabe que precisa saber sobre esse assunto, porque é de qualidade. É isso aí. Compartilha com todas as mamães, né? Mães, favor. ó seres, com tanta culpa e dúvida, não é mesmo? Pois é. Nada melhor do que uma informação de qualidade. Você vai apresentar ela? Vamos lá. Bom, mas antes de mais nada, a gente precisa agradecer é os nossos verdade. patrocinadores, começando pela Avocado, que é todo esse estúdio maravilhoso, toda essa estrutura linda que vocês encontram por aqui, dos nossos diretores, nossas edições, enfim. Também temos que falar da nossa produção. Sim, com a Letícia Spagnoli, nossa makeup artist and hairstylist, que é muito chique, gente. Ela é perfeita, sem defeitos. Além dela maquiar, ela também ensina a maquiar. E além de tudo, essa mulher múltipla, ela é arquiteta e tá Que arquiteta? fazendo uma reforma incrível lá no Instituto, que a gente tá louca pra compartilhar com vocês. Então fica de olho nas nossas redes, que a gente vai compartilhar tudo. Pois é, e a gente também tem que falar da Body Shopping, que é uma loja de suplementos muito completa e que dá uma atenção no atendimento que faz toda a diferença, né? Sim. E a MS Saúde, né? A Não MS falamos Saúde. dela, nossa contabilidade de confiança, que ajuda sempre a gente no consultório, além de oferecer várias ferramentas para que você otimize aí a parte financeira, administrativa do consultório. Para a gente é muito importante, a gente acaba focando tanto em técnica, estudo, e aí essa parte administrativa financeira acaba ficando um pouco de lado e eles estão ali para dar todo esse auxílio para nós. E faz parte do crescimento, né? Com certeza. Então a gente tem que dar atenção, dê atenção. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ter que ler, porque ela é muito requisitada, ela é muito... Bom, vamos lá. Ela possui mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também. Atualmente, ela é médica assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Exatamente. Com vocês, Patrícia Volpão. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, meninas. Fico até constrangida com a apresentação, então. Imagina. Obrigada pelo carinho e pelo convite novamente. Muito obrigada pela presença, por trazer um conteúdo tão importante, né? E pouco falado também, eu acredito, né? As pessoas, os pais, as famílias têm muitas dúvidas. E até os professores dentro das salas de aula, né? Às vezes não sabem orientar os pais, fica ali observando, não sabe o que fazer. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos polêmicos. Vamos. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? O que é a puberdade precoce, Patrícia? Camila, a puberdade precoce seria o início dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos na menina e dos 9 anos no menino. O que seria isso? Uma menina que antes dos 8 anos apresente mama, pilificação pubiana, odor axilar, pilificação axilar, e, eventualmente, acne, né? Um quadro aí, cutâneo associado. Então, mama antes dos 8, pelo antes dos 8 na menina, sinalzinho de alarme tem que ligar. E, obviamente, menstruação antes dos 8 anos de idade é precoce. A menstruação precoce a gente considera abaixo dos 10 anos, né? Então, uma menina que menstrui com 8, 9, 7 anos está precoce. E o início desses caracteres antes dos 8 anos, mama, pelinho, odor, precoce também, tá? A partir dos 8, minha filha está com 8 anos e meio, apareceu um brotinho de mama, já está com um cheirinho de ter que usar desodorante. Tudo bem, normal. Isso é, inclusive, uma coisa que a gente também tem que fazer os pais entenderem, porque a gente quer que fique criança para sempre, e não vai ser. Essa transição de criança para adulto é uma fase da vida que todos nós temos que passar. Então, vai ter um momento em que isso vai acontecer e a gente querer segurar isso demais também não é legal, né? Então, claro, quem está antecipado, nós vamos cuidar, mas nós não vamos mexer naquilo que é normal, que é fisiológico, que tem muitas famílias que vêm buscando isso hoje, tá? Eu não quero que minha filha menstrue com 11, eu quero que ela menstrue com 14. Pera lá, mas esse é o fisiológico dela, né? E nos meninos, seria o início de pilificação pubiana, odor axilar, pelo axilar,
crescimento do pênis, aumento do volume dos testículos, mudança da bolsa testicular, uma bolsa que fica mais pigmentada, bolsa escrotal, perdão, mais pigmentada, mais enrugada, abaixo dos 9 anos de idade, tá? Então, quem tem menino aí em casa sabe, uma genitália de um menino pré-púber é muito fácil de ver, aquela genitália infantil, um pênis não tão grande, testículo pequenininho, sem pelo. A partir dos 9, 10 anos, o menino vai começar. O testículo cresce, o pelinho aparece, começa o cheirinho, vem as espinhas. Esses sinais começaram antes dos 9 anos. Espera lá, tem algo que eu preciso investigar que esteja acontecendo. Então, basicamente, essa é a definição. E eu acho que dentro dos assuntos mais polêmicos também, e das dúvidas dos pais, é em relação à estatura, né? A altura do filho. Dentro da sala de aula, às vezes tem uma diferença muito grotesca e a preocupação, meu filho não está crescendo, meu filho é mais baixo que os outros, ou ele é extremamente mais alto. O que você diz em relação, por exemplo, ele tem uma puberdade precoce. Teve a puberdade precoce, continua crescendo? Como que funciona essa correlação de altura? Eu queria pontuar 2 coisas aqui também antes de responder sua pergunta final, Inara. Primeiro, é esse conceito também de baixa estatura e alta estatura, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? Eu olho e falo, esse tem baixa estatura, esse tem alta estatura? Não. Existem curvas, que eu acho que a maioria dos pais já devem ter ouvido falar, que nós chamamos de curvas de crescimento, e são uma ferramenta fundamental para o pediatra e para o endocrinologista pediátrico. E essas curvas vão me mostrar aonde a criança está em relação à população geral. Essas curvas foram construídas buscando-se um padrão populacional, e no padrão populacional é importante a gente lembrar que tem criança mais baixa e tem criança mais alta, assim como vai ter adulto mais baixo e adulto mais alto, e todos são normais. Eu também brinco muito com a meninada, eu falo, imagina que chato seria se fosse todo mundo igual, né? Todo mundo mesmo cabelo, mesmo olho, mesmo tamanho, mesmo corpo, horrível. Então, que bom que as diferenças, né, que viva, como dizem os franceses aí, que viva as diferenças. Mas quem foge muito desse miolo que a gente chama, né, dessa curvinha de Gauss populacional, são as crianças que vão nos chamar a atenção. Então, quem está abaixo de menos 2 desvios padrão ou acima de mais 2 desvios padrão na curva populacional normal, ou a gente também pode falar de percentil, abaixo do percentil 3 ou acima do percentil 97 na curva, são crianças que deverão ser investigadas. Certo. Patrícia, como é que a gente sabe disso? Levando ao pediatra. Isso é simples, o pediatra vai colocar na curva, peça ao pediatra para mostrar a curva do seu filho. Eu quero entender. Eu acho que está baixo, por que não está baixo? E aí tem um outro conceito muito bacana que a gente também constrói na curva de crescimento, que é o canal familiar. Nós sabemos que 60% da nossa estatura final, às vezes até 70%, está relacionado à nossa genética. Pais mais baixos, filhos mais baixos. Pais mais altos, filhos mais altos. Isso também é um conceito que as famílias brigam muito, né? Porque a gente vive num mundo hoje em que tudo no corpo é mutável, né, meninas? Eu não gosto da minha boca, eu mudo a minha boca. Eu não gosto do não sei o que, eu mudo. Eu não gosto do cabelo, eu mudo. E a estatura é algo geneticamente e fortemente geneticamente determinado. Você vê, 60% a 70% vem da genética, 30% a 40% dos fatores ambientais, que seriam sono, alimentação, prática de esporte, que vão influenciar nesse crescimento. Então, calcular essa genética familiar também é importante, porque calculando o canal familiar, nós conseguimos ter uma ideia e passar para os pais uma ideia melhor do quanto será essa estatura final. E também, se essa criança, de repente, não está arrumando para o canal familiar dela, isso também pode ser um sinal de alarme. Quer dizer, nossa, meu filho está muito mais alto do que a genética familiar nossa, ou o contrário. O que será que está acontecendo? Então, levar ao profissional, quando essa dúvida surgir, é muito importante, e com certeza se o pediatra, né, ficar com alguma dúvida, ele vai encaminhar para o especialista, e no caso a endocrinologia pediátrica é quem cuida disso, para que a gente possa fazer a investigação adequada e descobrir por que está crescendo menos ou crescendo demais. É uma falta de hormônio, é uma síndrome genética, e quando a gente fala de síndrome genética, muitas pessoas acham que a pessoa tem que ser toda estigmatizada. Não, às vezes
imagina, são pacientes absolutamente normais que só não crescem, né? Então, tem uma série de situações que a gente tem que investigar quando existe uma baixa e uma alta estatura. E aí, a sua segunda pergunta, rapidamente respondendo, fez puberdade precoce, vai parar de crescer? Que isso, eu acho que todo mundo ouviu isso na vida, né? Não pode menstruar porque vai parar de crescer, não pode ficar moço logo porque vai parar de crescer. O que acontece? Existe a produção do hormônio de crescimento, que é o que estimula o crescimento ósseo. E na puberdade, a presença dos esteroides sexuais, que seria a testosterona no menino e o estrógeno na menina, eles vão potencializar o crescimento num primeiro momento. Então, eles atuam aí meio sinergicamente, é por isso que a gente faz o tal do estirão durante a puberdade. Só que também são hormônios que vão acelerar o processo de maturação óssea, né? Então, quanto mais cedo eu começar a produção desses hormônios, menos tempo eu vou tendo para manter o meu crescimento depois. Então, não é assim, puberdade precoce parou de crescer, mas a puberdade precoce pode atrapalhar na estatura final? Pode. E esse é, inclusive, um dos pilares do tratamento. É eu segurar a puberdade precoce para que eu consiga chegar na minha estatura final prevista. Perfeito. Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta pessoal. Lógico. Como eu te falei aqui em off, né? Eu menstruei muito cedo, assim, né? Dentro da normalidade, mas cedo, com 11 anos. Os meus pais são de estatura baixa. O meu pai tem mais ou menos 1,70, 1,70 e pouco, para um homem, né? E a minha mãe, 1,57. E aí, eu passei por isso, eu vivi isso, né? De ter muito essa discussão na mesa do almoço, se eles se intrometeriam na minha estatura ou não, né? E o que isso poderia me causar de problema ou não. Então, como a minha mãe é da área da saúde, ela ficou, assim, muito angustiada em tomar uma decisão, né? Então, vamos atrás disso, procuramos uma endócrino-pediatra e fazemos um tratamento para que ela cresça mais. Na época, se tinha muito pouco, né, tratamento a respeito. Então, foi uma dúvida. Dou GH, não dou GH, é o GH, não é o GH, o que isso vai trazer de prejuízo ou não, né? E aí, enfim, até hoje ela pensa, eu acho que eu fiz o certo, eu deixei você da forma que era para ser e tudo mais. Mas mesmo depois, assim, mais para frente, isso que você falou, né, de parar o crescimento, que tem relações ambientais, o meu padrasto, que também é fisioterapeuta, ele falava muito para minha mãe, essa menina faz muito esporte, ela treina demais, desse jeito ela não vai crescer, vai ficar igual aquelas ginastas, pequenininhas e tudo mais, e troncudinhas, nananã. Enfim, hoje o que a gente sabe sobre isso? Se você tem uma filha ou um filho, né, como a minha mãe, né, qual que é a direção? O que se faz a respeito? Primeiro, assim, né, até para que é uma ideia que nós temos hoje, Camila, a média da primeira menstruação das meninas é entre 11 e 12 anos, tá? A gente vem notando uma queda, muito provavelmente por aquilo que a gente conversou no outro podcast, que seriam os disruptores, os fatores aí que têm mexido nas questões hormonais. Então, você não menstruou cedo para os padrões de hoje, mas claro, né, eu sou mãe de menina e o que a gente mais quer é que vocês demorem para menstruar, enfim. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que hoje a gente vive os dois extremos, tá? Um excesso de desejo e vontade de fazer com que os nossos filhos sejam muito mais do que nós fomos, né? Então, eu tenho 1,55 m, eu já ouvi isso no consultório. Doutora, não é possível que com tanto de tecnologia, com tudo que a medicina cresceu e mudou e avançou, o meu filho vai ter que ficar com uma estatura semelhante à minha, né? E aí, eu acho que aqui tem um ponto importante. A genética, a gente não consegue mudar. É aquela história, eu tenho olhos castanhos e quero ficar com os olhos azuis. Nasce de novo. De outro pai, de outra mãe, inclusive, porque meus pais têm olhos castanhos também. Então, os pais terem essa ideia é fundamental, porque a gente não consegue mudar aquilo que geneticamente está determinado. Agora, tem
como a gente avaliar e cuidar e individualizar caso por caso? Claro que sim. Então, nós temos, por exemplo, Camila, eu já tive pacientes que vieram com baixa estatura, onde o pai tinha 1,62 m, que é uma altura muito baixa para homem, e a mãe tinha 1,48 m. E os dois falaram assim, olha, a gente sabe que o nosso filho está crescendo dentro da nossa genética, mas nós somos incomodados com a altura que ficamos. Vamos investigar? E aí, na investigação, nós descobrimos, por exemplo, que o pai e a mãe tinham uma deficiência hormonal, que não foi tratada há 40 anos atrás. Legal, né? E aí, tratando o filho, é surpreendente, porque, por exemplo, esse é um caso de um menino que foi com 1,78 m. Então, assim, né? Ele é o, entre aspas, o gigante aí da família. Então, é por isso que eu acho importante essa individualização. Por exemplo, a Camila. Quem foi a Camila? Qual que era a genética dela? Será que essa puberdade realmente atrapalhou um pouquinho? Porque, por exemplo, eu segurar sua puberdade, chega muito isso no consultório. Meninas com 9, 10 anos, que as famílias falam, começou a puberdade, eu quero segurar, porque eu não quero que menstrue com 11, 12. O que os estudos, aliás, vários estudos mostraram? Que a partir de uma idade, se você bloqueia a puberdade, você atrapalha o estirão. Porque lembra que eu falei que tem uma fase em que os dois hormônios vão atuar de forma sinérgica. Então, bloquear, não bloquear, iniciar ou não iniciar o hormônio de crescimento, né, bloquear ou não puberdade, é algo, eu falo que a linha é muito sutil e muito tênue. Então, a gente tem que ser muito criterioso, muito cuidadoso. A evolução nos tratamentos hormonais foi gigantesca nos últimos anos. A gente tem medicações excelentes disponíveis, né? Mas tudo tem que ser muito bem indicado. Então, vou dizer para vocês, hoje todo mundo merece um bloqueio puberal e um hormônio de crescimento? Não. Vou dizer para vocês, ninguém deve ser bloqueado e ninguém deve ser AGH? Também não, né? Eu acho que as avaliações são caso a caso, considerando todos esses fatores que nós comentamos aqui, genéticos, ambientais, enfim. E quanto a essa questão do esporte que você comentou, a gente sabe que o esporte é um dos pilares para ajudar no crescimento, desde que seja um esporte que não promova algum tipo de impacto na questão da cartilagem de crescimento, enfim. E aí, realmente, assim, todos os esportes são bem-vindos, mas tem alguns exercícios que vão fazer um tipo de trabalho que pode favorecer menos ou mais ao crescimento. Então, isso também a gente individualiza para cada criança e, de novo, tenta não achar os culpados, né? Sim. No canal familiar, existe um mínimo e um máximo que a gente pode atingir. Então, eu pego lá a altura de 1,70 m do seu pai, 57 da sua mãe, a gente consegue fazer uma média. As médias, eu vou dar o exemplo da minha filha, tá? Que eu tenho de cabeça o canal familiar. O dela seria 1,72 m a média, de 1,63 m a mínima a 1,81 m a máxima, tá? Ela ficou próximo, um tiquinho abaixo do 1,72. Para mim, tá ótimo, excelente. Talvez se eu tivesse mais 3 filhos, eu poderia ter uma filha que ficasse com 1,80 m, uma filha com 1,76 m e uma filha com 1,64 m, né? Então, essas diferenças dentro de uma genética vão acontecer, aí sim, por conta das escolhas ambientais. Dormiu bem, não dormiu bem, comeu bem, não comeu bem, praticou esporte, não praticou esporte. Então, por isso também individualizar caso a caso é importante, né? Não dá para a gente colocar tudo num mesmo carimbo, num balaio e falar vai ser igual para todo mundo. Certo. Tá? Perfeito. Eu gostaria de colocar alguns pontos em relação às patologias, às doenças relacionadas ao atraso também da puberdade. O que você tem para orientar os pais em relação a isso? O que tem mais recorrência dentro da clínica e etc? Sim. O atraso puberal é o oposto daquela definição da puberdade precoce. Então, seriam adolescentes já, né? O conceito de adolescência, ele é um conceito mais comportamental e que aborda um monte de coisa. O conceito de puberdade, ele é muito físico, ele é muito da mudança física mesmo. E nós sabemos que espera-se o início de algum sinal puberal na menina e no menino, na menina até os 14 e no menino até os 15 anos, tá? Então, minha filha tem 13 anos, ainda não tem mama e não tem pelo. Ok, vamos observar mais um pouquinho. Meu filho tem 14, ainda não tem nada? Tudo bem, vamos observar. A
Passou disso, vamos começar. Meu filho já tem 16 anos, 0 pelo, 0 mudança testicular, enfim, temos que avaliar. Minha filha tem 15 anos, não tem mama, não tem pelo, pera lá, tem coisa aí, tá? Claro que você pode ir avaliando antes disso para ir acompanhando a evolução. Muitos casos, Inara, são só o que a gente chama de um maturador tardio. Então, é aquela criança que demora um pouquinho mais para desenvolver, mas aí ela consegue entrar dentro do processo do desenvolvimento puberal sem ter nada orgânico associado e vai. Eu fui uma maturadora tardia, fui menstruar com quase 15 anos, lembro que morria de chorar porque eu tinha 13 anos, minhas amigas com peito, sutiã, não tinha nada. E tudo bem, quer dizer, foi como o meu corpo tinha que ser, né? Os meninos, eu acho que sofrem mais do que as meninas em relação a isso, porque como existe essa relação de puberdade e crescimento associados, então, geralmente, o maturador tardio demora mais para crescer também, e isso gera um incômodo enorme, porque, imagina, eu sou mais baixo e eu não tenho corpo, e meus amigos já têm, né? Mas é algo que a gente também tem que explicar com muito cuidado e carinho, para não intervir e não acelerar um processo que biologicamente não é para ser acelerado. E existem transtornos hormonais que vão gerar o que a gente chama de hipogonadismo, que seria essa disfunção hormonal que leva ao atraso puberal. E aí a gente pode ter problemas na hipófise ou nas gônadas, que seriam os ovários e os testículos, né? E aí a gente parte para uma investigação. Por algum motivo é um testículo que não funciona, um ovário que não funciona, ou uma hipófise que não consegue fazer a produção hormonal adequada. E nós temos como reverter, né? Nós temos reposição. Como tudo em endocrinologia, falta o hormônio, você repõe. Tem como a gente repor esses hormônios que não estão sendo produzidos. E aquele adolescente vir a apresentar um desenvolvimento completamente normal ou muito próximo do normal. Tá? Então, de novo, por isso que uma investigação adequada é importante. Sim. Agora, preciso ficar examinando meu filho? Tem mama, tem pelo, tem isso, tem aquilo? Não. Vocês vão vendo que isso naturalmente vai aparecer ou não, né? Quando começa a destoar muito da meninada, o próprio adolescente chega se queixando. Sim. Mãe, eu não tenho nada, minhas amigas têm, como que é? Então, mas acho que a ideia seria essa, um atraso, um maturador tardio ou algum problema realmente que tenha que ser visto aí. Certo. E em relação ao tratamento, você falou um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de puberdade precoce, a gente tem como bloquear esses eixos hormonais, é isso? Exatamente. E aí tem correlação com várias outras coisas. Por exemplo, cisto ovariano é prevalente em puberdade precoce ou tardia? Então, na verdade, vamos lá. O cisto ovariano, ele é uma das causas de puberdade precoce. Então, o meu ovário, por algum motivo, pode formar um cisto que começa uma produção precoce de hormônio e essa produção precoce vai fazer com que eu tenha mama e menstrue mais cedo, tá? A medicação, o bloqueio puberal, e é exatamente o que você falou, Camila, o bloqueio desses eixos que começaram a funcionar mais cedo, nada mais é do que pôr um freio naquele corpo que acelerou antes do tempo. Então, não é uma medicação para que traga prejuízo ou efeito colateral para o meu paciente. Existe muito esse tabu. Nossa, mas eu vou bloquear a puberdade, minha filha vai ser estéril, ela não vai conseguir menstruar depois, ela vai ter ovário policístico. Não é isso. O bloqueio bem indicado, ele é simplesmente equilibrar algo que estava desequilibrado. E eu falo que esse é o grande fascínio e, ao mesmo tempo, o grande cuidado da endocrinologia. Porque o que o endocrinologista tem que fazer? Ele tem que cuidar dos desarranjos hormonais. E ponto final. Faltou, repõe. Está em Sobrou, excesso, bloqueia. seguro, né? Então, assim, não é... O tratamento, ele é muito tranquilo. A gente faz por um período exato ali de 2 anos, geralmente, no máximo, às vezes um pouquinho mais, claro, ou mais tempo. Eu estou pensando em 2 anos, criança começa mais velha. Tem criança que começa a bloquear a puberdade com 3 anos de idade, e eu vou ter que segurar isso até os 10, né? Mas eu falo assim, é um tratamento seguro no sentido de que você só está gerando esse equilíbrio. Não vai ter consequências aí a longo prazo em relação à fertilidade, em relação ao ovário policístico, mesmo no menino. O menino trata também. Tem menino que bloqueia a puberdade, vários, aliás. Também não vai ser infértil, não vai ser impotente, não vai ter questões de libido mais na frente, sexualidade. Tem pai que já me fala, vai mudar a sexualidade dele, a escolha.
Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Só uma última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando, que é um assunto muito polêmico também, bem recorrente, é sobre a SOP, a síndrome do ovário policístico. E eu vejo que muitas crianças, a partir de, para mim, né, eu julgo como criança pré-adolescente ali, né, 13 anos, têm a menstruação, as meninas, e desenvolvem já a síndrome do ovário policístico, já começam um tratamento com o anticoncepcional. Qual é o seu ponto de vista em relação ao tratamento dessa SOP? A necessidade, de fato, se tem outro tipo de tratamento, se é o mais indicado, porque hoje em dia a gente fala muito sobre esse tipo de medicamento, consequências deles a longo prazo, associados a doenças, a várias questões. Há sinais e sintomas, tipo ansiedade, irritabilidade, tem muitas meninas que sofrem com acne, com várias coisas. Sim. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, por favor? Primeiro, Inara, o diagnóstico de síndrome de ovário policístico em adolescente não é tão simples, tá? Porque a gente sabe que nos 2 primeiros anos pós-menarca, que seria a primeira menstruação, é normal a irregularidade menstrual, tá? Então, uma menina, menstruou, demora 2, 3 meses para menstruar de novo, aí de repente menstruou 2 vezes no mesmo mês. Isso é comum nos 2 primeiros anos. E para você fechar realmente o diagnóstico de ovário policístico, você tem que passar nesse período de 2 anos, continuar com uma irregularidade menstrual, ou eventualmente contrária, a menina até era regulada no comecinho e depois de 2 anos desregula, e ter outros sinais. Eu acho que você até fez um bate-papo com a Maíra, né, sobre SOP, e são aqueles outros sinais todos. Então, tem hirsutismo, que é o excesso de pelos corporais em locais não habituais e pelos de características diferentes. Tem acne, né? Sinais de virilização, que a gente chama. Então, para você ter uma ideia, uma das ferramentas diagnósticas no adulto para ovário policístico é o ultrassom. A criança, você tem que esperar 8 anos depois da primeira menstruação para começar a usar o ultrassom como uma ferramenta realmente efetiva para o diagnóstico de SOP, né? Então, o que eu acho? Que existe muito superdiagnóstico de ovário policístico em adolescente, né? E isso tem que ter muito cuidado. Deve haver alguns casos que passam batidos, sim, mas eu acho que tem muitos casos que às vezes, não sei se precisariam de tanta coisa. Superestimados, assim. Isso. E quanto ao tratamento, a gente tem uma gama também de medicações disponíveis. A base acaba sendo o antiandrogênico, que são... Eu nem gosto mais muito de usar o termo anticoncepcional, porque ele fica muito voltado à questão da anticoncepção. Sim. E hoje a terapia de reposição hormonal, que eu acho que é o termo mais adequado, ela ajuda em tantas coisas, né? Esses dias eu atendi uma menina que ela está com uma anemia muito grave e o caso dela é por perda. Ela menstrua demais, ela tem sangramentos de 12 dias, 10 dias, e a equipe da ginecologia já foi super cuidadosa, já passou medicação para tentar cortar isso mais cedo, reduzir esse sangramento, ela não consegue, ela vai ter que começar uma terapia de reposição hormonal para segurar essa menstruação. Sim. E não é uma menina que tem relação, que precisa de anticoncepção, nada disso, né? Então, acho que esse é o primeiro conceito, entender que a terapia de reposição hormonal, de novo, quando bem indicada, ela pode trazer muitos frutos bons. A gente tem uma série de hormônios excelentes nesse sentido no mercado, com baixíssimas dosagens, né? Diferente daquelas, entre aspas, bombas de anticoncepcionais que a gente ouvia falar antes. E você tem outras medicações, né? Você tem espironolactona, que pode ajudar. Então, a gente consegue ter outras ferramentas, né? No caso das meninas com obesidade, ovário policístico, você tem a metformina. Então, assim, nós temos uma gama para ajudar. Eu não sou contra, pelo contrário, Inara, mas eu acho que tem que ser bem indicado, tá? Eu não acho que é uma coisa que você põe na água aí de todo adolescente, vamos distribuir na caixa d'água dos adolescentes, não é por aí. Isso, né? Essa foi uma pergunta, eu acho que tem muita dúvida. Sim. Inclusive, eu também, ela falou de uma coisa, questão dela, quando eu tinha 13 anos, quando eu tive a minha primeira menstruação, né, menarca, acho que uns 6 meses depois, era irregular, eu não tinha nenhum outro sintoma, eu comecei a tomar anticoncepcional, eu fiquei totalmente revoltada. E eu pensei, gente, mas por quê? Não tem um sentido, né? Eu sou muito nova ainda. E eu vejo muitas, inclusive, já ouvi falar também em crianças que a mãe
leva, ou às vezes nem leva ao médico, começa a dar anticoncepcional para forçar a menina a menstruar com 15 anos, sem orientação nenhuma. Então, essa terapia que você falou, né? Eu falei anticoncepcional porque é um termo mais genérico, né? Claro. É uma coisa que a gente precisa levar mais conhecimento, um assunto que precisa ser mais conscientizado, porque as pessoas elas não têm noção do tanto que é importante para algumas pessoas e para outras não deve ser realmente utilizado sem orientação, né? Sim. Traz muitas consequências para muitas crianças. Hormônio assim. no geral, né? Hormônios Como no geral, endocrinologista, o que eu falo. Todos, gente, todos. Sim. Desde a insulina Sim. ao hormônio da tireoide, ao de crescimento. Todos. Se bem indicado, perfeito. Se mal indicado, que tragédia. Exato. Né? Exato. Acho que esse é o grande Eu cuidado. acho que eu costumo dizer no consultório, principalmente para as minhas pacientes de síndrome metabólica, que o hormônio ele pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. E que ele é o único que tem força suficiente para derrubar um bom hábito de vida, ou seja, exercício físico bem colocado e uma dieta bem colocada. Por isso que eu sempre, assim, 95% das vezes encaminho os meus pacientes para uma endocrinologista, né? Para, ao menos, passar por uma avaliação e ter certeza de que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Então, beleza. Então, agora é comigo, vamos lá, vamos traçar as estratégias, vamos embora, né? Porque eu sempre falo isso. O hormônio, ele é o único que tem força suficiente para derrubar. Nutri, eu tô fazendo o exercício todo dia, certinho, bonitinho, tô comendo e, assim, nada muda e a gente avalia o paciente, realmente não muda. A gente fala, mas, gente do céu, o que tá acontecendo? Então, eu acho que é muito importante a gente avaliar desde o princípio e eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo nunca pensou em olhar para esse lado hormonal falando de criança e adolescente. Por isso que a gente queria tanto trazer esse tema aqui. Como parte de prevenção também. Né? Exato, porque eu acho que ainda é muito desconhecido, né? E é muito importante. Sim, com certeza. Infelizmente, vamos finalizar Sim. o nosso podcast. Adécia, muito obrigada pela presença. Mais um conteúdo maravilhoso, enriquecedor. Espero que tenha te ajudado demais. Exatamente. Não é? Eu queria muito agradecer você mais uma vez, dizer que eu espero que você volte, porque, nossa, foi uma aula, assim, eu tô Foi. muito feliz, muito obrigada. E eu queria pedir para você encaminhar esse Por vídeo, favor. né, compartilhar com as pessoas que têm filhos, sobrinhos, netos, enfim, que precisam ouvir isso, tirar alguns tabus da cabeça. Graças a Deus, hoje a medicina, como a Patrícia falou, evoluiu muito. A gente tem muito mais conceitos diagnósticos, muito mais tratamentos seguros, né? Na minha época, como eu compartilhei com vocês, tinha muito medo de consequências. Hoje a gente está muito lá na frente. Então, é importante cada vez mais a gente poder usar dessas ferramentas, né? Que demoraram tantos anos de estudo aí para serem comprovadas e baterem o martelo, certo? Exatamente. Então, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que tudo isso aqui seja possível. Começando com a Body Shopping, que é a nossa loja de suplemento favorita, onde você é muito bem orientado e eles estão sempre aí em contato conosco para que nenhum paciente compre alguma coisa que não seja necessário para ele, certo? Sim, isso é muito importante, né? A Avocado aqui é nosso estúdio maravilhoso, com toda a equipe orientando, nossos diretores, nossa edição. A nossa produção, com Letícia Spagnoli, produção de cabelo, maquiagem e também uma excelente arquiteta que está nos orientando. E temos a MS Saúde. A nossa contabilidade especializada na área da saúde para te orientar, para que você tenha um pouco mais de noção, organização, planejamento da sua área, do seu planejamento financeiro. Muito importante você focar nisso também. Certo? É isso aí. Bom, eu queria agradecer também, meninas, claro. a oportunidade de falar um assunto que eu gosto tanto, né? Escolhi trabalhar com isso, trabalhar há mais de 20 anos e que a gente possa realmente, que vocês possam continuar com esse trabalho tão bacana de conscientização e de conteúdos bem feitos, né? Sim. Eu sou da moda antiga ainda, já brinquei aqui com vocês e o que me assusta um pouco hoje nas redes é isso. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa, né? Então, que as pessoas possam sempre buscar bons conteúdos, como vocês têm procurado produzir,
porque eu acho que isso é o caminho Fundamental. certo, né? Então, parabéns e obrigada mais uma Muito vez. obrigada. Bom, você está De frente com as Nutris.